Seja muito bem-vindo ao Código Fonte TV. Esse vídeo provavelmente é um dos mais importantes do canal até agora. Já faz um tempão que a gente queria bater esse papo sobre longevidade na programação com vocês. Além dos aspectos técnicos que os programadores têm que estar sempre evoluindo, há um lado pessoal que nós acreditamos que tem a relação com o estilo de vida que temos que criar para que possamos ter longevidade na nossa profissão. Começamos a estudar programação e desenvolvimento de software em nosso ensino médio lá em 1996 e já no ano seguinte começamos a trabalhar na área. Lá se vão aí pelo menos 26 anos e nós já tivemos altos e baixos, na verdade uns baixos bem baixos até. Então esse é um daqueles vídeos para você favoritar e ir até o fim, pois vamos abordar temas que nos ronda o tempo inteiro. Estudos, rotinas, autoconhecimento, competitividade no mercado, síndrome do impostor, produtividade, saúde mental e, principalmente, longevidade na profissão. Então, você está bem confortável por aí? Já deixou aquele likezinho? Então, bora para um vídeo que está um pouco longo, mas nós dois juramos que vai valer a pena. A primeira dica desse vídeo é investir em conhecimento, pois é ele que vai te abrir portas, seja no mercado, mas também para a vida pessoal. E aí não tem jeito. Saber falar inglês é super importante para programadores que querem ir além. Para te ajudar nessa tarefa, nós trouxemos aqui o Cambly, uma plataforma onde você escolhe um professor que pode ter um background técnico para praticar o seu inglês. Isso é perfeito para quem vai fazer uma entrevista ou ainda se sente ali meio inseguro para participar das reuniões e calls. Eu tive o prazer de conversar com a Genevieve e aproveitei para pedir uma dica de como nós podemos ali destravar o nosso inglês. I wish I could wave a magic wand and just say, okay, boom, you won't be afraid to speak English anymore. But life doesn't work that way. I think just doing it, going out there, speaking in English, being nervous, but getting over those nerves, just doing it. And also realize people don't expect perfection. We're so hard on ourselves. Usually other people aren't that hard on us. Nós conseguimos uma super oportunidade, 30 minutos para você conhecer o Cambly e conversar com até 2 professores por lá. Totalmente de graça. O Cambly nunca havia dado tantos minutos. É só usar o nosso cupom, o Fonte30min. Ele e o link estão na descrição, mas não perde tempo porque ele só é válido até o dia 18. Eu tenho certeza que esses 30 minutos vão fazer diferença para o seu inglês. Depois conta pra gente se você gostou aqui nos comentários. Então seja bem-vindo ao CDF Café. A gente vai bater um papo aqui bem longo. A minha xícara está bem cheia de chá, da Vanessa também. Bem. Espero que você esteja preparado. Trouxemos aqui muitas informações e bora para o papo. Olha, como a Vanessa falou, a gente começou a estudar a programação lá em 96. Um monte de gente não era nem nascida, viu? E a gente já estava ali engatinhando na programação naquele momento. E a gente já trabalhou em vários modelos nesse mercado, como CLT, estágio, obviamente, como CLT, PJ, consultor e agora também como empreendedores. Então a gente sabe como funciona mais ou menos assim, né, a navegação desse mercado, né, para as pessoas que estão atuando lá. Eu confesso que eu já tive experiências, como a Vanessa também já citou, bem ruins na minha carreira, que já me fizeram quase desistir. E de pensar justamente se eu tinha alguma longevidade ou não. E eu vou até citar que em relação a trabalhar em consultoria, que é pesado. Eu não sei exatamente como funciona agora esse modelo de trabalho, mas na época eu trabalhava por hora e era muito complicado porque eu não podia faltar. Eu não podia, sei lá, ir num médico que eu recebia menos. E não tinha flexibilidade, né? Então não podia. Eu cheguei uma hora mais tarde, vou sair cheguei uma hora mais tarde, vou sair uma hora mais tarde. Não, era o horário fixo e ainda assim por hora. Então o Gabriel ficava ali numa sinuca de bico, né? Além do trabalho em si, técnico, que eu adorava e adoro até hoje, tinha esse problema dessa pressão, né? E aí você também não tinha estabilidade, você podia ser demitido a qualquer momento. A gente trabalhava por projeto, que também dava uma pressão muito grande, porque quando a gente percebia que o projeto estava quase chegando ali ao fim, a gente tinha que tentar alguma coisa ou dentro da consultoria ou tentar ir para o mercado. Então, isso gera uma pressão psicológica muito grande
E eu sei que tem muita gente que trabalha nesse modelo ainda, que Tem gente que se adapta, né? Gosta desse Gosta, desafio e tudo. Mas é difícil, né? Quando você tem família e tudo. Na época nós já éramos casados, então tem esse porém, essa carga ainda maior em cima, né? De você justamente conseguir conciliar tudo. Quando o Gabriel estava trabalhando na consultoria, eu já estava apostando na nossa empresa. Então ele conseguia segurar as pontas para que a gente conseguisse investir ali num outro momento da nossa profissão que se tornou até o agora, né? E justamente na consultoria, em termos de ganhos, era bem bom mesmo, mas tinha esse outro lado, né, da incerteza. Então, naquele meu momento de início de carreira, principalmente, aquilo me gerava muita insegurança e me fazia me questionar, puta, será que eu vou ter futuro trabalhando assim? Será que eu vou aguentar trabalhar assim por muito tempo? E como eu não conhecia muito do mercado, eu abraçava qualquer oportunidade que aparecia, né, para mim. Então, eu acreditava que a maioria das pessoas precisavam trabalhar naquele modelo e eu já no início já pensava em sair fora, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar por muito tempo. Como vocês perceberam, o Gabriel conseguiu. Ele mudou, às vezes, um pouquinho, passeou por vários modelos, como ele falou, mas está aqui há mais de 26 anos. Mas uma das coisas, um dos tópicos que nós separamos aqui é inevitável, né? São justamente os estudos. É aquele aprender a aprender, né? Que todo mundo fala muito e que na nossa profissão é indispensável, né? As pessoas, quando estão entrando na carreira, elas sempre ouvem, tem que estudar bastante para trabalhar com o desenvolvimento, você tem sempre que se manter atualizado, né? E o caminho que muitas pessoas fazem, e não existe caminho certo ou errado, tá? A gente não quer cagar regra aqui para ninguém, não, mas é porque alguns caminhos é da pessoa ir atrás de uma ferramenta, tá certo isso, ela se especializar naquela ferramenta, e aí ela abrir a oportunidade do mercado e ela se inserir ali. Mas a pessoa vai perceber que com o passar dos anos, ou aquela própria ferramenta ela vai cair em desuso, ou ela vai se atualizar de certa forma que você vai precisar continuar estudando ela, né? E isso acontece com tudo, é com linguagem, é com framework. O desafio é sempre se manter atualizado. Mas o que é isso na prática depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos de mercado? Eu acho que eu posso falar que com o tempo isso, claro, é difícil, mas ainda assim fica um pouco mais fácil do que é no início, né? Então no início, quando você está precisando aprender tudo, é um pouco mais desafiador, você ainda não tem um caminho a seguir. E no dia a dia, isso acho que fica, depois de muitos anos, fica um pouco mais prático porque você aproveita o seu conhecimento anterior. Então você já sabe mais ou menos qual o caminho a seguir, né? Se você precisa aprender uma linguagem nova, você já tem o know-how da linguagem que você sabia anteriormente. Então vai ser mais fácil de você aprender a nova. Mas ainda assim, o complicado é justamente a gestão do tempo, né? Você conseguir se dedicar ali durante o seu processo e o mercado de trabalho, né? Naquele dia a dia, você conseguir separar um tempinho para estudar. Você não conseguir, talvez, focar apenas em aprender o que você precisa para resolver o problema pontual que você está passando. Então, acho que esse é um outro desafio que acontece, né? Porque muitas vezes as pessoas já estão buscando a área de desenvolvimento de software em busca de uma oportunidade. Então, é aquela pessoa que quer se especializar numa determinada área, numa determinada tecnologia e quer rapidamente abrir a porta dela do mercado. E isso acontece e é natural, é normal de se ir por esse caminho também. Mas conforme o tempo vai passando, a pessoa vai sentindo a necessidade de outros conhecimentos, às vezes, que ela não tem. E aí ela começa a enxergar uma gama de conhecimentos que ela precisa ter, e aí começa a dar aquele meio que desespero. Eu falei, caramba, Sim. será? Nós falamos que os caminhos são muitos porque acontece ao contrário também. Por exemplo, nós fizemos ali faculdade de ciência da computação. Na época a gente já atuava no mercado, então acho que a gente já tinha um pouco dessa noção. Mas quem simplesmente fez a faculdade e caiu no mercado se viu justamente precisando daquela especialidade, daquela especialização em determinada linguagem, enfim, framework, seja o que for. Então, acontecem nos dois formatos, né? Quando a gente começa a passar os anos, a gente vai percebendo que o nosso conhecimento não é necessariamente numa tecnologia. O nosso conhecimento é necessariamente de ir atrás da solução de um determinado problema, e aí a gente emprega a tecnologia como ferramenta. Mas o caminho que a gente começa não é esse, o caminho é ir atrás da tecnologia que emprega mais e depois a gente vai se habituando com os problemas. Então, o nosso conhecimento, ele é reciclável. Todo esse conhecimento,
ele não é jogado fora porque são problemas que ela teve que atuar, e a gente teve que atuar no dia a dia, que volta e meia se repete no nosso dia a dia atual. Mesmo trabalhando, às vezes, com web, com mobile, os problemas são parecidos. Então, você tem um caminho já, é isso que abre a oportunidade para você estudar outras coisas. Por isso é que a gente já fez até um vídeo sobre isso, falando que a gente não deve decorar código, né? Quando você está utilizando determinada linguagem ali no dia a dia, você acaba, obviamente, decorando, porque você está todo dia lidando com aquela linguagem. Mas quando você está aprendendo, se a sua ideia é de que eu preciso decorar todos os comandos, tudo, vai por água abaixo, né? Porque não faz muito sentido. Você não precisa decorar o código, você precisa entender como resolver o problema. Olha, lá atrás, quando a gente não tinha aí Stack Overflow, Google, para a gente consultar tanto, eu vivi com aqueles livrinhos de consulta rápida debaixo do braço, e era isso que me ajudava ali no dia a dia para programar, porque eu não fazia nem questão de decorar. As ferramentas não eram tão amigáveis hoje com autocomplete, essas coisas, né? Então a gente precisava realmente consultar livros, consultar a pessoa do lado, uma pessoa que sabe ou que não sabe, e aí você atrás da solução. Obviamente, às vezes, para você solucionar um determinado problema, levava mais tempo do que hoje, porque às vezes um Stack Overflow tem ali a solução completinha, você muda ali uma vírgula, o nome de uma variável, já está feito, né? Mas, de certa forma, o conceito é o mesmo. Então, eu vou falar por mim, por exemplo. Quando eu vou fazer algum curso, eu estou estudando alguma coisa, e tem ali um exemplo para eu seguir, geralmente, eu não sigo 100% o exemplo. Por quê? Porque eu quero sentir uma dor ali, na hora de estudar, fazer uma coisa diferente do que o professor está propondo, justamente para eu ver qual é a minha capacidade que eu tenho nesse momento para ir atrás de uma solução diferente que ele está propondo. Fazer outra coisa, usar um outro método, uma outra forma de chamar. Acrescentar uma complexidade naquilo que está sendo feito, né? E é isso que faz você ir criando uma casca ali de conhecimento. É você pegar aquele exemplo do professor, você olhar, poxa, tá bonito, tá legal, mas espera aí. Eu quero fazer assim, desse jeito. Não, para mim, o certo é fazer assim. E aí você se propor a fazer essas mudanças e ir atrás disso. Fica mais equiparado ao dia a dia, porque se no mercado de trabalho você estiver fazendo alguma coisa, nunca é trivial. É sempre assim. Nunca. Por mais que seja mais simples o problema, ele nunca vai ser trivial. E essa coisa de você ir atrás de uma adaptação é natural. Então, enquanto você faz isso estudando, te ajuda demais nesse processo de Você já está se preparando para o que vai acontecer logo ali no futuro, né? O Uncle Bob, que acho que você que trabalha com tecnologia também já conhece, fez uma comparação entre o médico e o programador. Vou ler aqui o tweet dele, ó. Software não é remédio. Os médicos crescem em suas especialidades, indo cada vez mais fundo, aparentemente sem limite. Desenvolvedores crescem fora de suas primeiras especialidades à medida em que gradualmente adquirem conhecimento e experiência suficientes para se tornarem generalistas. Excelente, concordo 100% com o Uncle Bob. Se você não conhece, é o autor do Clean Code, do Clean Architecture, e é um autor muito conhecido. E o que ele diz é justamente isso. A gente acaba comparando um pouco o ensino da programação com medicina, mas o caminho é diferente. Eu costumo comparar quando a gente, por exemplo, está aprendendo a falar ou até escrever a nossa língua, né? Ou também quando a gente está aprendendo a tocar um instrumento musical. Geralmente, você nunca aprende um instrumento musical primeiro indo para uma partitura, indo para coisa mais formal. Primeiro você aprende a tocar uma música que você goste. Isso vai seja fácil. Isso vai te dar o estímulo e ali a coisa para você fazer, seja um piano, seja um violão, algum instrumento. E aí depois para você se especializar, você melhorar, você vai atrás da teoria. Aprender programação é muito isso. Você faz ali aqueles exemplos, você vê mais ou menos como funciona. Às vezes você não entende todo o processo e depois você vai montando os quebra-cabeças até você ter realmente um conhecimento moldado, formado. E essa associação que ele faz com a medicina é muito válida, porque um médico, na verdade, ele é um generalista quando ele está estudando. Termina a faculdade ali, né, um clínico geral. E depois ele vai atrás da especialidade dele. Nosso caminho é ao inverso, cara. A gente tem que ir atrás realmente de uma tecnologia. Obviamente, poxa, dá para estudar a base da computação antes,
Mas aí entra um pouco da coisa da motivação. A gente fica muito mais motivado quando a gente vê a coisa funcionando, a gente coloca a mão na massa e ficar estudando muito tempo, realmente, muita teoria, acho que pode dar aquela desanimada. Desanima, né? exato. Agora chegou um dos pontos mais importantes, é para falar sobre rotina. Seja de estudo, de trabalho, tem muito a ver também com o estilo de vida que a gente leva. Isso que vai ajudar o nosso cérebro a estar sempre saudável e pronto para resolver os problemas e continuar estudando. Quando eu comecei a trabalhar, né, na consultoria, inclusive, eu comecei a trabalhar com várias pessoas de idades diferentes. Eu era um dos mais novos, tá? Eu acho que eu tinha 20, 21 anos quando eu entrei na consultoria. E lá já tinham pessoas com 50, quase 60, e não eram cargos de líder, nada disso. Eram programadores mesmo, colocavam ali a mão na massa. Inclusive um era ex-piloto de avião e gostava de programar e ele estava lá codificando. E aí eu tentava perceber ali como é que era o comportamento deles, porque eu falei assim, caramba, eu pensava, caramba, será que... 30 anos daqui a 30 eu vou estar anos, aqui também, né? será que eu vou conseguir chegar do jeito que ele está trabalhando? Porque eu me sentia muito pressionado lá e eu não me via ali sentado, depois de 30 anos, ali trabalhando no mesmo projeto com aquela pessoa. E eu percebia, poxa, o que aquela pessoa tem, como é que ela leva a vida para conseguir aguentar essa pressão toda. E era engraçado porque eu via, por exemplo, era uma pessoa muito calma, ela tinha ali uma rotina dentro do trabalho, eu não conhecia ela muito pessoalmente, mas ela tinha uma rotina dentro do trabalho muito certinha ali, ele não se deixava, por exemplo, se levar muito pela pressão externa dos chefes e das outras pessoas, ela sempre seguia ali o ritmo dela, ela não ultrapassava ali o ritmo, porque eu sentia que eu ia no ritmo do que as pessoas se imponham para mim. Agora, olhando de fora, entre aspas, né, porque eu estava bem próximo do Gabriel já nessa época, mas eu acho que isso a gente adquire com a idade e com a experiência de trabalho. Então, hoje, acho que a gente consegue lidar com situações que com 20 anos nós não teríamos a capacidade de lidar. Comigo aconteceu parecido também. Com 20, 21 anos, eu assumi uma liderança na empresa e que eu não aguentei o rojão. E não me faltava conhecimento técnico. O que me faltava eram soft skills ali para eu realmente lidar com a pressão. Então, hoje, eu acho que eu conseguiria lidar de uma forma muito diferente com a responsabilidade que eu tentei pegar na época e não consegui. Faltava inteligência emocional, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, acho que faltava comunicação, que eu não tinha muito boa na época. Tudo isso, hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não conseguia ver. Eu lembro que eu fazia, que eu acho que não era muito saudável, era confundir, por exemplo, o tempo de estudo que eu tinha para uma determinada coisa com o tempo do trabalho. E eu aprendi depois que isso é diferente. A demanda que eu tinha no trabalho, por exemplo, a pessoa pedia, eu fazia muita integração com tecnologia da Microsoft, com DLLs de outros sistemas, né, para rodar em sistemas web. E muita coisa não existia documentação para aquilo, assim, especificamente. Eram soluções, assim, diferentonas que o pessoal inventava lá e eu tinha que fazer. E aí, o que acontecia? A pessoa pedia alguma coisa que eu não estava preparado, eu saía dali, comprava livros e livros para tentar entender aquilo e ficava consumindo livros. Quando, na verdade, eu só precisava ir atrás do ponto específico daquela demanda que eu precisava resolver. Então eu confundia isso muito, tudo, e eu me pressionava a saber tudo sobre o assunto que eu estava envolvido. É bom isso, só que não tinha o tempo para aquilo. Não tinha o tempo hábil, né? Então, realmente, acaba virando um monstrinho na sua cabeça, né? Porque você precisa resolver determinada situação e você quer entender o todo do problema para resolver aquela situação da melhor forma possível. E aí, no final, sabe, você passa ali, sei lá, 3, 4, 5 dias, 2 semanas, 3 semanas, você ainda está estudando, você ainda não tem a solução, ainda mais trabalhando numa consultoria, cara, a pressão aumenta demais. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer nesse processo, obviamente, isso veio com o tempo também, eu não consegui fazer isso enquanto eu era júnior, era justamente
ir atrás, focar só na solução daquele problema específico. Aí a gente acredita que a gente vai ter tempo. Então aí eu vou estudar. Depois ele vai estudar tudo e vai tirar aquela gambiarra de lá. Não, aí eu já estava implementando outra coisa que eu tinha que estudar, e aí largava aquele livro. Não, daqui a uns meses eu volto aqui para esse livro, e às vezes não voltava, e às vezes voltava, mas não dava mais para resolver outro problema já. Já estava em outro projeto. Então, assim, essa vida é meio maluca mesmo, né? O legal é isso, é tentar dividir isso, né? Da rotina de estudo, da rotina de trabalho. Então, acabei tendo que fazer isso em algum momento. Bom, mas para conseguir conciliar tudo isso que o Gabriel falou, a gente precisa de 2 palavrinhas mágicas, né? 3, na verdade, né? Gestão de tempo. Como isso é difícil, isso é algo que eu tenho dificuldade até hoje. Adoro ler sobre o assunto, vivo buscando, tentando me inteirar e tentando conseguir ali espremer o meu dia para conseguir um pouquinho mais de tempo, mas não é fácil, né? Então a gente precisa ali conhecer, na verdade, os nossos limites, né? As restrições, tem que organizar tudo, isso aí seja dinheiro, filhos, obrigações, trabalho, estudo. Não, é utópico isso, de alguma forma, porque isso também depende da nossa timeline de vida. Quando você aprende a gerir o tempo, a sua vida está num outro momento. E aí você tem que adaptar novamente. Então não tem Não existe uma fórmula, exatamente. E às vezes você tem que se contentar em você não vai fazer tudo o que você quer fazer. Então tem muito disso. Eu já sofri muito por isso e hoje eu tenho isso em mente. Tá bom, Vanessa, você queria fazer 100%, mas olha, 80% tá bom pra caramba, porque o 100% beirava ao impossível. Uma coisa que a Vanessa fazia muito, ela adora listinha, só que ela fazia listinhas gigantes para realizar num dia. Impossível. Estimava além da conta a capacidade produtiva dela. Quando era só nós dois em casa trabalhando, a gente fazia coisa pra caramba. Agora, com a rotina de filhos, com outras obrigações também, a listinha tem que diminuir. Não tem jeito, né? Então, aí o que acontecia? Chegava no final do dia, eu estava frustrada, porque eu tinha feito 50% da minha lista. Então, eu não conseguia olhar e pensar assim, gente, eu fiz coisa beça. Não, eu pensava, nossa, eu deixei de fazer tanta coisa. Então, tem 8 dicas aqui que a gente condensou aqui, que ajudam a gente nesse processo de gestão de tempo. A primeira coisa é o que eu falei aqui, a timeline da vida, né? A gente tem que fazer uma análise de toda a nossa rotina realmente. Fora trabalho, né? Do dia a dia, as coisas que a gente precisa ter de responsabilidade e também do trabalho, a gente tem que saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? Definir prioridades. Então, se não dá para você fazer tudo que você quer fazer, você precisa fazer as prioridades. Autoexplicativo esse item. E aí tem aquela coisa, ó, o que você precisa fazer? É o mais importante ou é o urgente? Teoricamente, você tem o mais importante, que tem que estar sempre na lista. Só que quando você faz as coisas e às vezes você não completa ela, você não faz a coisa por completo, o problema volta. Né? Aí ela passa a ser um problema urgente. Então, quando você tem muita coisa urgente para fazer, já era, o seu tempo vai acabar. É sinal de que tem algo de errado aí com a sua análise, então você tem que voltar para o primeiro ponto. E aí, quando você faz a análise, você faz justamente o que? Um planejamento. Então, realmente planeje as suas ações, isso é importantíssimo. Conhecendo os seus limites e o seu tempo disponível. Aí, o próximo item que nós colocamos aqui é encontre um bom lugar para trabalhar e estudar. Então, isso daí, gente, vai ajudar na sua vida, porque você não consegue trabalhar direito se você está num lugar desorganizado, num lugar que às vezes tem muito barulho, tem muitas interferências. A gente aqui tem filho em casa, então se tem um filho interrompendo a todo momento, não vai dar certo. Então, encontra um cantinho na sua casa. Ótimo se, no caso de home office, né? Se você tiver um lugar para fazer no escritório onde você possa fechar a porta, é perfeito. Mas se não tiver, consegue um cantinho isolado na sala, um cantinho isolado ali na cozinha, que você realmente consiga focar nas suas tarefas, sejam de estudo, de trabalho e tudo mais. Né? Aí tem a coisa, né? Outras dicas que podem se complementar. Se você gosta de ouvir música, bota uma musiquinha, um fone bom, é um investimento legal. E aí também, numa mesa boa, numa cadeira boa, isso tudo ajuda bastante na produtividade. Pode ser que você consiga trabalhar aí numa mesa ruim, num lugar barulhento, 1 dia, 2 dias, mas fazer isso durante muitos dias, com certeza... Isso que eu ia falar, né? Tem um prazo de validade, normalmente, essas soluções improvisadas, elas dão certo num determinado tempo, depois não adianta. Bom, e o 5º item dessa lista de gestão de tempo é utilize recursos a seu favor para otimizar o tempo. Então, tudo que a gente tiver disponível que tire a nossa distração, tire aquele nosso tempo, por exemplo, interrupções no momento que você está fazendo uma coisa que você está se concentrando,
Isso aí. Péssimo, né? Desliga. Você está estudando, às vezes você está quieto, simplesmente pensando naquele problema. Então você não pode ter interrupção, barulho, essas coisas que atrapalhem. Então a gente tem que realmente abstrair disso, né? E saber usar realmente tudo que a gente tem a nosso favor, seja o equipamento, Sejam os softwares ali, então até uma determinada IDE, que é o que te ajuda ali a você otimizar o seu tempo programando ou estudando. Então isso também é válido. Então esse item, que é o quinto aí que nós estamos falando, ele abrange vários recursos de vários estilos, né? O sexto item, que também é importantíssimo, e a gente, principalmente no início de carreira, a gente não dava muito valor a isso, que é incluir momentos de lazer e descanso. A gente tem que entender um pouco como funciona o nosso cérebro, cara. O nosso cérebro, às vezes, quando a gente está estudando, a gente precisa do momento de descanso para a gente realmente fazer as sinapses todas ali e aquele conhecimento se concretizar. Enquanto a gente está lendo, é muita informação e aquilo, às vezes, se embaralha. Então, é em momentos de lazer que a cabeça ela volta para o lugar, né? E é só descansando, dormindo bem, inclusive, é que a gente vai conseguir ter energia para continuar nossa trajetória. Toma realmente cuidado, porque a gente tende a achar que está perdendo tempo ao fazer essas coisas, né? Tipo, não, eu vou sair aqui com os meus amigos para tomar um café, puta, eu vou perder tempo porque eu podia estar estudando. Não, eu não vou assistir essa série aqui não, porque eu vou perder tempo, eu devia estar me dedicando. E precisa equalizar tudo isso, porque de fato é importante para você, para manter a sua saúde mental. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor vai ser. E aí tem o sétimo item dessa nossa lista, que também é muito importante, principalmente para quem não tem ali uma disciplina muito grande. Você, às vezes, deixa meio que no automático a sua organização ali de tempo e você vai fazendo, né? Mas tem pessoas que cada dia acontece uma coisa diferente e aí quando você vai ver, passou ali meses e você não conseguiu cumprir os seus objetivos. É você estabelecer metas diárias, que sejam plausíveis, mas que você cumpra todo dia. A sua meta, por exemplo, é estudar uma determinada linguagem 30 minutos. Mesmo que você esteja fazendo a coisa mais básica possível, faça 30 minutos. Estipule, senta a bunda no computador e fica lá os 30 minutinhos e estabeleça essa meta. Seja fazer uma coisa bem simples, que seja, sei lá, eu quero adicionar um botão numa interface que eu estou fazendo, quero fazer uma determinada funcionalidade. O problema é que a gente, às vezes, não estabelece essas metas e fala, não, essa semana eu vou estudar e durante 2 horas, não, deixa para sexta-feira. Aí chega sexta-feira, o pessoal chama para tomar o chopp e você não faz o momento de estudo. E o chopp é importante também, o problema é que você tinha que ter diluído isso, talvez, durante a sua semana. Somente né? num primeiro momento, então, as metas diárias é que vão fazer você gerar aquela coisa de ter a disciplina, de estudar todo dia. Então, as metas diárias são justamente para você manter aquela disciplina, de cumprir o que você se prometeu. Bom, e aí, para te ajudar a justamente estabelecer essas metas diárias e cumprir aí todas elas, você pode usar ferramentas. Tem aí o Kanban, eu adoro o Pomodoro, que é super interessante. Você tem ali um sisteminha, normalmente 25 minutos trabalhando, 5 minutos para dar aquela espairecida. O GTD, que é o Getting Things Done, também é muito bom. Então, todos eles ajudam você a se manter no trilho. Chegamos agora, sim, no ponto mais importante do vídeo. Está reparando que a gente fala isso em todos os itens, né? Porque realmente, de fato, tudo é importante. Não, mas esse é importante realmente. Eu acho que é um dos mais difíceis de falar, até porque nós não somos profissionais de psicologia, né? Mas a gente tem alguns vídeos no canal falando sobre isso, sobre síndrome de burnout, síndrome do impostor. Síndrome do impostor. É justamente sobre o autoconhecimento. Então, acho que a gente consegue falar aqui um pouquinho por conta da vivência que nós dois temos durante todo esse tempo. E ainda temos a facilidade de sermos dois, né? Então, enquanto casal, é muito bom a gente conseguir discutir isso um com o outro. Porque em vários momentos da nossa carreira e da nossa vida, já tiveram altos e baixos e normalmente em momentos diferentes, né? Então, um consegue auxiliar o outro. Muitas pessoas, às vezes, trabalham com tecnologia e, às vezes, no seu seio familiar ali, não tem ninguém que te entenda completamente quais são as suas frustrações, que tipo de desafios você está enfrentando ali pessoalmente. Então fica difícil, né, você tentar conversar com pessoas que às vezes não entendem ali a dinâmica da nossa profissão. E uma das coisas que a gente tem que aprender, e eu acho que isso é regra realmente, isso aí não tem jeito, é saber lidar bem com as frustrações
e o desconhecido, porque isso é a essência do nosso trabalho. Raramente vai acontecer de você pegar, não, vou aqui implementar algo e vai dar certo de primeiro. Nossa, foi tudo lindo. Quando dá certo, você até fala, ué, deu certo, tem uma coisa errada aqui. A gente estuda uma determinada tecnologia, linguagem, que seja, e a gente está pronto para um número X de problemas. No dia a dia, na vida real, esses problemas, a gente não tem as soluções para eles. E isso gera frustração, gera muitas coisas aqui que a gente vai comentar, que é ansiedade, pode levar à depressão, o burnout também, essa cobrança exagerada que a gente tem e de certa forma, isso é um gatilho para a gente atrás das informações, mas tem um limite ali, chega um limite que a gente começa realmente a ter problemas, né, mentais, inclusive. Eu vou incluir aí nessas frustrações também as inúmeras entrevistas que durante a nossa carreira nós vamos fazendo e automaticamente somos eliminados de uma grande parte delas. Isso é frustrante, é desesperador, principalmente quando você está ali no início de carreira, e infelizmente faz parte. Eu acho que de alguma forma a gente tem que tirar proveito de tudo isso, né? Faz a gente se questionar, puxa, será que eu estou pronto, se eu não estou pronto? Isso é um dos grandes questionamentos aí para as pessoas que entram na área. E entrevista, por exemplo, eu também, a minha primeira entrevista realmente para trabalhar com programação, eu passei, me preparei pra caramba, fiquei super preocupado e realmente me preparei. Tem até vídeo no canal bem antigo onde eu falo sobre isso. Mas já tive entrevistas minhas que foram muito frustrantes, porque eu achei que eram pegadinhas ali na parte técnica e que me fizeram me questionar, putz, será que eu estou aqui, era para uma empresa grande também, poxa, será que eu estou pronto? Será que até agora tudo que eu passei não foi o suficiente, né? E me fez pensar justamente, falei, mas na primeira entrevista, na outra empresa, eu passei, me preparei, pode ser que eu não tenha me preparado suficientemente, ou às vezes até o processo da empresa é de cada um, né? Cada uma tem uma régua ali de nível, né? E eu não estava ali no nível realmente que a empresa esperava. E levei isso com naturalidade e na época fui fazer na época eu fiz umas 4 ou 5 entrevistas. Tiveram algumas bem traumáticas assim, e tiveram outros que me ajudaram até a me livrar um pouco da timidez, que me fizeram falar para um monte de gente, inclusive para os meus adversários, ali, os meus concorrentes. O pessoal é malvado, né? Na hora das dinâmicas ali, tem umas que eu fico me perguntando, mas por que, gente? E lá na frente, né? Agora nesse momento, por exemplo, quando eu precisei contratar programadores, eu também, com essas experiências que eu tive, eu acho que eu aprendi também a contratar melhor. Nós que estamos aqui agora meio que do outro lado, né? O contratando é difícil você realmente conseguir fazer um teste, fazer uma entrevista e tentar entender tudo que aquela pessoa tem para te oferecer em tão pouco tempo, em um contato tão pequeno. Então a gente entende um pouquinho a dor de quem está contratando também, embora a gente já tenha passado ali por essas frustrações do outro lado. É difícil, mas enfim, você tem que conseguir passar por cima de tudo isso, viu? Bom, e aí a gente chega em outro ponto aqui que é extremamente comum de profissionais de tecnologia, e quando nós fizemos um vídeo falando sobre isso, nós vimos que as mulheres sofrem ainda mais com a síndrome do impostor. E nesse momento, quando você está ali, às vezes, concorrendo a uma vaga de trabalho, ou você já está no seu posto de trabalho e chega alguém que você olha e fala, caramba, conhece tão mais do que eu, ou alguém que está estudando e falou, nossa, mas ele está estudando junto comigo, ele já fez aquilo e eu só fiz isso daqui. Então, em todos esses momentos, batem aquele momento de crise, de síndrome do impostor na gente. E a gente acaba se comparando com outras pessoas, é muito ruim. Eu acho que acaba sendo uma coisa natural, porque a gente olha aqui... pessoas que estão trabalhando no nosso entorno, pessoas que a gente conhece através da internet até, e a gente tende a acreditar que são super inteligentes e sabem de tudo, e isso não é uma coisa, acaba sendo um pouco natural, mas não é uma coisa que seja saudável, né? Então, cada um tem que respeitar o seu próprio momento, e se comparar com o que você era no dia anterior. Eu acho que essa é a coisa que a gente tem que fazer. Dá até para se espelhar
mas não dá para se comparar. Tenha inspirações, eu acho que isso é super válido, né? Você admirar pessoas, eu tenho vários profissionais que eu admiro muito, então é importante você ter essas pessoas, mas nunca se comparar nesse sentido, porque aquela pessoa também tem as dificuldades dela. O problema é que você não conhece, você só consegue ver os pontos que são muito positivos. Então a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua, né? Agora, ó, uma outra coisa que eu vou falar, quanto mais os anos vão passando, a gente é mais sênior, né, nesse mercado, mais a gente vai ficando humilde e sabendo que a gente ainda precisa caminhar e estudar bastante. Então, quem é sênior nesse mercado e está ali ditando regrinha para todo mundo, é um tremendo charlatão, na minha visão. Eu acho que o conhecimento traz muita humildade, porque a gente sabe que a gente não tem todas as respostas, a gente sabe ir atrás das respostas, e isso é que faz com que as pessoas sejam mais bem preparadas. E para a gente controlar isso, a gente tem a coisa da ansiedade, que pode levar a uma depressão. O Felipe Deschamps fez um vídeo muito legal sobre ansiedade. Eu acho que, de certa forma, todos nós sofremos com isso. Dá uma olhadinha nesse gráfico que a gente separou para você ver como que funciona mais ou menos isso. Esse gráfico, na verdade, mostra o nível de performance que a gente atinge até a gente passar por um nível de burnout, né? Então a gente tem, por exemplo, uma área onde a gente não faz muita coisa ali, eles chamam de drone zone. A gente vai aos poucos executando tarefas e fazendo coisas que vão aumentando nossa performance, até onde a gente atinge ali o pico da performance. Ali que é o ponto de atenção, porque quando a gente atinge isso, a gente tende a passar do ponto. É difícil saber quando você está no pico, essa é a verdade. Eu acho que a gente só percebe que estava ali naquele momento quando a gente ultrapassa dele. Por isso que quando a gente está com alta produtividade, eu acho que para a gente manter essa alta produtividade, a gente tem que ter o que a gente está falando aqui, ter um momento de descanso, ter um momento de reflexão. É um ciclo, né? É como se fosse aquele ciclo lá do PDCA de empresas, é fazer esse ciclo também para a nossa produtividade. Porque se a gente começa a passar do ponto, se cobrar mais, mesmo passando ali do teu limite de produtividade, no final é o que gera o tal da síndrome de burnout e a ansiedade, e que pode levar a outros problemas graves psicológicos, né, e psiquiátricos. Pois é, e o burnout, que é justamente o estágio mais crítico desse gráfico que nós apresentamos aqui, ele apresenta vários aspectos, né? Então ele tem um esgotamento físico e mental, ele tem aquela sensação de fraqueza. O Gabriel já teve um momento aí da carreira em que realmente a gente acredita que foi um burnout. E é complicado de você conseguir sair disso de uma hora para outra, né? Pois é, e atinge muitas pessoas. Já fizeram um levantamento aqui no Brasil mostrando que mais de 30 milhões de brasileiros hoje sofrem com essa síndrome, assim, assustador, né? E aqui no nosso caso, para profissionais de tecnologia, um dos setores que mais profissionais, né, que mais tiveram ansiedade, depressão e transtornos psicológicos foi os profissionais de tecnologia. É assustador, mas pela lógica a gente consegue entender, né? Porque o nosso trabalho é extremamente mental, exige muito da nossa concentração e ainda mais nessa história de pandemia, tudo, a nossa mente ficou abalada com tudo que aconteceu, né? E vamos falar também um pouquinho de saúde física, né? Porque mental, realmente, a gente já tem aqui informações mostrando que acaba afetando realmente. E isso vai afetar a nossa longevidade, que é o tema desse vídeo, né? Por isso era um tópico tão importante, né? Agora, saúde física, né? Eu tô aqui me ajeitando, ó. Problemas de coluna. Quem tem aí, levanta a mão. E o engraçado é que, não sei se vocês já repararam no vídeo, né? Eu sentada, eu fico mais alta do que o Gabriel, porque eu sento assim numa posição perfeita. Eu vou ficar aqui 3 horas, eu vou ficar com a minha coluna reta. Esta postura linda e maravilhosa fez com que eu ficasse livre de problemas na coluna. Não, arrumei um problema na cervical. Justamente por conta de trabalho. E muito provavelmente por conta da cadeira que eu trabalhava, que não tinha o encosto adequado. Então eu passava o dia inteiro assim, sem me apoiar no encosto. A Vanessa adorava a cadeira sem o apoio do braço. E ela não chegava tão perto da mesa. Então, o que acontece? Ela vai usar um mouse, ela sempre estava com o ombro mais para frente e o outro aqui, assim, apoiado, para trás. E aí, no final, você olhava assim, ela estava assim, ó.
Ainda tô. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai fazendo repetidamente, não percebe e depois gera um problema gigante. Então, a gente tem que ficar atento realmente. Por isso que eu disse que, no primeiro momento, quando a gente tiver a oportunidade de grana, investe sim em equipamentos que tenham uma qualidade boa para a gente trabalhar. Porque problema de coluna, circulação, saber dar o tempo de você parar, dar uma caminhada, voltar, o tal do Pomodoro ajuda nisso também, é muito importante. Eu, por exemplo, já sofri muito, mas muito mesmo, com tendinite. E eu já contei isso outras vezes. Se tiver um canhoto aí que usa um mouse, olha vale a pena a dica. Olha a dica. O mouse foi feito para a gente clicar no botão indicador, né? Mas eu não fazia isso, eu invertia o mouse e usava esse dedo aqui para clicar. Só que esse dedo Ele invertia o mouse, mas não invertia os botões, né? Exato. Então ele clicava o tempo todo com o botão errado. Mas por quê? Poxa, em laboratório de escola, na faculdade, eu simplesmente pegava o mouse e fazia assim, né? Então eu não tinha aquela coisa de ir lá, configurar, mexer, trocar. Eu simplesmente trocava, era mais fácil para mim. Só que e no trabalho eu também fazia isso. Cara, depois de 12 anos trabalhando, eu peguei uma tendinite que eu perdi a força na mão, eu não conseguia fechar a mão com força. E aí uma ortopedista inverteu, falou assim, inverte o botão. Aí fiquei ali uns dias para me habituar, cara, parou, eu nunca mais tive problema. Obviamente a posição ali, o mouse certo também, principalmente para canhoto, porque os mouses hoje eles são feitos para destros, né? Então eles têm um formatinho diferente, o botão é maior, tudo. Então eu preciso comprar aqueles mouses que são iguais dos dois lados e aí eu consegui usar. Ou seja, é uma solução simples, um teclado bom também faz muita diferença. Então, às vezes a gente não se dá conta, né, do quanto isso é importante. Então a gente só vai se dar conta lá na frente quando vem o problema. Então já estamos te dando a dica aqui, fica atento. Então eu vou falar aqui para vocês o que o nosso fisioterapeuta de plantão, o Jefferson, fala pra gente. Ouça o seu corpo. Então, para terminar esse item de autoconhecimento, a gente vai também dar algumas dicas, igual a gente fez lá na gestão de tempo, sobre como dar um reboot na mente. Porque a gente criar novos hábitos é muito difícil, né? Pois é, a nossa mente fica ali enganando a gente, tentando voltar para a zona de conforto dela. Então a gente realmente tem que conseguir criar novos hábitos e mantê-los. Então, olha, isso aí é meio óbvio, né? Pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas melhorar a alimentação, fazer exercícios físicos, escutar suas músicas favoritas, escrever seus pensamentos, isso é muito importante. Muito bom, viu? Tirar aqueles cochilos para melhorar o humor, isso aí também é interessante se você é do que gosta de cochilo. Fazer tarefas criativas, passar mais tempo com a família e amigos, perfeito para dar aquela espairecida na mente, e conversar, viu? Para não criar aqueles monstrinhos na sua cabeça. O escrever, quando a minha cabeça está muito agitada e às vezes eu estou pensando em muitas tarefas, você precisa escrever todas elas, porque dá aquela sensação de, tá bom, não preciso ficar pensando nisso, eu já passei tudo pro papel. E o conversar é isso, às vezes você tá pensando em algo, a sua cabeça tá ali cheia de minhoquinhas, e quando você fala, você expressa aquilo de uma forma que você aguenta aí, não era tudo isso, não, desculpa, realmente, ainda bem que você me escutou. Então, às vezes você precisa da pessoa para te ouvir e ela nem precisa falar nada. O simples fato de você estar colocando em palavras o que você estava pensando já faz você achar a sua conclusão. Agora sim, estamos chegando no item sobre competitividade no mercado. Onde e como e quando, o que você vai estar fazendo daqui a 1, 5, 10, 20 anos, isso é muito difícil de prever, né? Principalmente quando a gente está lá no início de carreira, né? Então acho que a gente começa a pensar um pouquinho mais nisso depois que passa um pouquinho daquela fase inicial. O que acontece quando a gente está entrando é que nós somos a geração que está entrando no mercado que vai dominar esse mercado em algum momento. Certo? É isso que acontece, né? Sim. Quando a gente já está mais tempo no mercado, a gente começa a perceber uma outra geração entrando. É a geração da década de 90, dos anos 2000, dos anos 2010, já estão com 12, já tem gente programando aí com 12 anos, né? Então a gente começa a perceber que há uma reciclagem o tempo inteiro no mercado de trabalho. Quando você se dá conta, você já não é mais aquela geração que está entrando, você é a geração que está ali na muvuca, no meio do tudo. Ou que já está quase saindo no mercado. E aí a gente tem que saber se posicionar de alguma forma, onde a gente vai se encaixar nesse mercado. Alcançar aquelas pessoas que estão entrando com a cabeça super fresquinha, ou nós vamos ali auxiliar elas de alguma forma. Então, é sempre importante a gente pensar
qual é o nosso momento de carreira e o que a gente quer fazer. Agora, se você quer ali se posicionar como um especialista, é bom você ter ali uma boa comunicação, né? Isso daí vai fazer um grande diferencial na sua carreira. Eu ainda colocaria ali que um marketing pessoal também não faz mal para ninguém não, né? A comunicação, ela vai servir não só para você recepcionar as pessoas que estão ali entrando num projeto, numa empresa, você auxiliar as pessoas, que isso é importantíssimo na nossa área. Um sênior que se preze, ele sabe compartilhar conhecimento, ele sabe agregar ali dentro de um time, então tudo isso é super importante. Então, conforme os anos vão passando também, a gente vai melhorando, né, a vai nossa amadurecimento, sem dúvida nenhuma. Nossa, acho que eu sou a prova viva disso. Eu, quando era criança, eu não conseguia falar oi com os meus amiguinhos na rua, de tanta vergonha que eu tinha. E hoje estou aqui gravando vídeo, olha só. E aí, quando a gente fala sobre especialista, não é necessariamente aquele pessoa especialista numa determinada tecnologia, mas um especialista em tecnologia, um especialista em resolver problemas. E é isso que, na minha visão, uma pessoa que já tem lá os seus 20 anos de carreira tem que se posicionar. Acho que é até um dos motivos da gente estar aqui também gravando vídeo e fazendo esse retorno, né, da nossa experiência, dos nossos conhecimentos e tudo que a gente já passou na carreira para as outras pessoas que estão chegando também. Agora, quando a gente fala de comunicação, eu acho que entra aí também o saber ouvir. Então, isso daí é fundamental para qualquer profissional, mas principalmente para você que às vezes hoje está trabalhando como analista, que está justamente querendo ouvir qual é a dificuldade de quem está entrando ali no mercado para poder ajudar. Então, você precisa, de fato, conseguir ouvir bem para conseguir se comunicar bem. É o caso, por exemplo, o analista de sistemas que se preze, ele tem que saber ouvir, ele não tem que impor, né? Aquele analista que impõe uma solução, ele não está... Ele não está afim de resolver o problema, ele está afim de impor uma solução. Ele está afim de se livrar do problema, não é a sensação que me dá? E a máxima da nossa área é de você se apaixonar pelo problema. Nunca se apaixone pela solução. Então você está disposto ali a aprender novas linguagens, novas ferramentas e realmente abrir a sua mente para novos conhecimentos que estão vindo vai fazer de você um profissional muito melhor. Outra coisa importante é que você tenha a sua mente e o seu coração aberto para novos desafios. Então, mais uma vez, eu vou citar justamente eu e Gabriel com novos desafios. Nós começamos ali programando, criamos um site onde nós queríamos distribuir ali um pouco do nosso conhecimento, até para uso próprio nosso, e de repente nós começamos a pensar no YouTube, fomos criando vídeos e hoje nós somos aqui criadores de conteúdo, algo que há 10 anos atrás, se você me perguntasse o que eu estaria fazendo, eu falaria jamais, tá maluco, que de forma alguma. E às vezes você pode estar, por exemplo, numa empresa que você sempre sonhou, trabalhando no projeto que você sempre sonhou e às vezes, sei lá, às vezes depois de 1 ano, 6 meses, você perceber que, caramba, não tenho mais desafios aqui. E isso acontece demais. Então a gente está sempre que estar aberto a novos desafios, porque daqui a 6 meses você pode estar, às vezes, trabalhando numa empresa no exterior, você pode estar fazendo uma outra coisa, uma outra atividade profissional que tenha relação também com tecnologia. Então é sempre importante a gente estar aberto, né? Saber que os desafios da vida são sempre diferentes. E eu acho que muito ligado aos desafios está justamente você se sentir produtivo. Nós já falamos em um outro vídeo aqui do canal que esse é um dos pontos ali principais para você ser um bom programador e se sentir bem sendo programador. Então, a partir do momento que você está num projeto, que você está numa empresa onde você não se sente mais produtivo, isso daí vai começar a te frustrar e vai realmente levar a um caminho que não é interessante. E tem muito a ver a motivação com a competitividade, que é esse item aqui que a gente está discutindo. Porque uma vez que você esteja motivado e você está em torno ali de um projeto que tenha tecnologias que são atraentes, você automaticamente se torna competitivo, se torna tem um diferencial no mercado para você. E outro fato é que você precisa ser uma pessoa resiliente, você tem que ter esta palavrinha que tantos falam, né? A resiliência. Eu acho que engolir alguns sapos ali, inevitavelmente vai ser preciso, mas você não pode fazer isso aí de forma indefinida. Você tem que engolir aquele sapo por um motivo específico e que você sabe que no momento seguinte não precisará engolir outro. Mas tem que saber exatamente qual é o sapo que você está disposto a engolir. Então, por exemplo, tem empresas que têm um ambiente de trabalho muito bom, mas os desafios são muito grandes. E aí você se força ali para realmente
superar esse desafio. Agora, tem empresas que você vai ver que o ambiente de trabalho não é tão legal, a cultura não é tão legal, e aí não tem por que você se forçar ali, né, para você mostrar que tem uma determinada resiliência. Não, dá um pé na bunda, sai fora e vai fazer, e vai para uma outra oportunidade. Agora, a resiliência, realmente, a gente tem que saber escolher quais são as oportunidades melhores que a gente tem para sempre estar evoluindo. É sempre nessa direção, você sempre está com essa sensação que você está evoluindo pessoalmente e profissionalmente. Então, se você chegou até aqui é porque você já deve saber a nossa opinião, né? Nós somos todos humanos e cada um precisa respeitar a sua individualidade. Mas, de forma geral, é possível sim ter uma carreira de longo prazo com programação. É preciso ter noção de que a cada novo desafio, nós vamos nos moldando e nos tornando capazes de fazer cada vez mais coisas diferentes. Por isso, o caminho natural, para quem já passou dos 20 anos de profissão, é ir se tornando um generalista. Obviamente, cuidar da saúde mental e física é um dos principais pontos a serem observados quando falamos em longevidade. Se nossa profissão lida com raciocínio, concentração e resolução de problemas, então temos que saber nos cuidar para que a nossa cabeça não dê pane, ou ao menos reconhecer os sinais do nosso corpo e ir lá atrás das soluções. Acredito que em alguns pontos que conversamos, você tem reconhecido algum comportamento parecido que você possa refletir e melhorar. Nós estamos longe de ter todas as respostas para essas questões, mas estamos sempre atentos para não exceder nosso limite e reconhecer as nossas próprias fraquezas. Por isso que ter ajuda é sempre muito importante. E por falar em ajuda, não se esqueça de aproveitar essa oportunidade no Cambly de conversar utilizando a plataforma por 30 minutos sem pagar nadinha. Conversar com outras pessoas de outros países sempre abre ali as nossas mentes para novas possibilidades, você sabia? Para aproveitar, você precisa usar o cupom FONTE30MIN, com o link que está aqui na descrição, que é só válido até o dia 18. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência muito legal e não vai se arrepender. Se gostou desse papo, deixa o seu like e principalmente sua opinião sobre os temas que nós abordamos. Nós te esperamos em um próximo vídeo aqui do canal. Até lá! Tchau, tchau!